E aí, gente, tudo bom? Eu sou analista aqui da Genial Investimentos, cubro o setor de metais e mineração, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Vale. A Vale divulgou ontem, dia 27 de outubro, pós-fechamento de mercado, seu resultado do terceiro TRI de 22. O resultado veio um pouco abaixo das nossas expectativas, principalmente se desconsiderar os efeitos não recorrentes que afetaram o lucro líquido. Bem, o destaque foi negativo, como já previsto aí, em relação à queda do preço realizado de minério de ferro. O preço retraiu 25%, a curva de minério de ferro 62% retraiu 25% em relação tri contra tri, porém a retração da companhia foi um pouco inferior por conta do prêmio que a Vale tem em relação à sua qualidade de minério de ferro, ficando 12%, mas apesar disso ficou 12% abaixo das nossas estimativas. Já para as Pelotas, a dinâmica foi reversa, a receita foi melhor do que as nossas estimativas, melhor que o consenso de mercado, por conta aí dela ter se beneficiado ainda com a oferta irregular de Pelotas no terceiro TRI, obtendo um prêmio recorde sobre as Pelotas, apesar da priorização ali de Oman ter causado uma retração no volume de produção. Então ela fez um trade-off entre volume e produção e preço de produção. O preço veio acima das nossas expectativas, o volume veio um pouco abaixo. Mesmo assim, a receita conseguiu subir um pouco ali acima das nossas expectativas, mas retraindo aí na base anual 17% ano contra ano, chegando a um total de 1,6 bi. Metais básicos, o níquel ganha destaque positivo, preço realizado de níquel, por sua vez, contribuiu para um arrefecimento de um top line mais fraco por conta da atividade ali de extração de minério de ferro fino. Entendemos ali que houve um arrefecimento também da curva de preços da LME em relação ao níquel, porém, assim como a dinâmica sobre Pelotas, a dinâmica de níquel veio com um prêmio de mercado de qualidade superior às nossas estimativas, apontando ali 90% em relação ao agregado do níquel, tá, de prêmio. Então acreditamos que isso foi um destaque bem positivo para a empresa em relação a metais básicos, porém os metais básicos não salvam a receita de minério de ferro da companhia, uma vez que 62% ali, historicamente 62% do share de receita da Vale é sobre metais ferrosos. Então, apesar dos metais básicos terem vindo com uma dinâmica um pouco melhor do que esperado, a receita total ainda retraiu tri contra tri e ano contra ano, né? Retraiu tri contra tri 11% e 19% ano contra ano. Com uma receita ali com um top line morno e com um CPV acima do esperado, a companhia teve uma retração de EBITDA, então ela reportou um EBITDA na ordem de 3,6 bi, caindo 30% tri contra tri, 46% ano contra ano, abaixo das nossas estimativas e abaixo das estimativas do consenso. Então não foi um resultado operacional bom, a margem EBITDA veio 11,19 abaixo das nossas estimativas. Apesar de um resultado operacional ainda fraco, o lucro líquido sobe, mas o lucro líquido sobe por conta de um efeito não recorrente. Esse efeito não recorrente foi ligado aí a uma variação cambial acumulada no patrimônio líquido, por conta ali de um resultado afetado por uma liquidação de capital numa subsidiária do exterior. Então, trouxe para o líquido, a despesa financeira da companhia um arrefecimento de 4,4 bi versus a nossa estimativa de 2,5, o que fez com que a companhia inflasse um pouco ali o lucro líquido dela de uma maneira não operacional. Então, chegando aí na nossa visão e recomendação do papel, a gente ainda mantém um alerta ligado sobre a questão da demanda por minério de ferro por conta de um crescimento menos acelerado no mercado chinês, né? Vemos aí o setor imobiliário da China enfrentando bastante dificuldade no curto prazo de crescimento, principalmente ali com o risco maior de default ligado às hipotecas imobiliárias da China. Vemos a China com dificuldade de crescer PIB nesse ano de 2022. Para uma economia que cresceu 7 ou 8% ao ano, nós esperamos um crescimento de 4% esse ano, o que provavelmente vai fazer com que a demanda por minério de ferro continue em queda, dificultando a Vale a reportar um crescimento de lucro líquido sem efeito não recorrente.
Esse foi o De Frente com o Analista de hoje. Falamos aqui um pouco sobre a dinâmica da Vale do terceiro TRI. Para saber mais, acesse nossos relatórios no Genial Analisa.